de suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do Espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja e, ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas desse mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Obrigado, Curti. Boa noite a todos. Estava com saudade de estar aqui. As férias sempre é bom, né? O problema é que a gente se acostuma rápido, e aí dá vontade de aproveitar esse restinho de ano e ficar de folga, assim. Bom, gente, reconstruindo o amor na família é um tema que ele é muito abrangente, na verdade, né? Nós temos diversos aspectos aí para poder tratar desse assunto. Eu vou eleger aqui alguns poucos pontos que eu venho observado e na minha vida, né, e na vida das pessoas que me rodeiam, que são pontos importantes, eu diria que fundamentais para a gente poder atacar, trabalhar, né? Lógico que vocês, cada um de nós vai ler, vai encontrar em diversas leituras os mais variados pontos aí, os mais variados roteiros de dicas, de instrução, tanto dos espíritos como de profissionais na área, né, do comportamento humano, mas eu elegi alguns aqui que eu acho importante, Então, assim como na natureza, nós temos, até vou começar com um desenho aqui. Vamos ver se funciona aqui. Isso aqui, estou tentando retratar aqui o movimento de um átomo, né? Os elétrons aqui circulando ao redor de um núcleo de um átomo, né? Que seria, não é, mas vamos considerar aqui a menor partícula, né? De uma matéria. Então, ao redor desse núcleo, nós temos essas outras pequenas partículas circulando, sempre no movimento contínuo e uniforme. Esse mesmo movimento se repete, por exemplo, com os planetas em torno de uma estrela, certo? No sistema solar, por exemplo, nós temos os nossos planetas circulando também dessa forma ao redor da nossa estrela aqui, que é o Sol. E nós temos então uma série de outros sistemas solares, né? Nas outras bilhares de galáxias pelo universo. Então esse movimento se repete tanto no micro quanto no macro. Por quê? E vale lembrar que esse movimento se repete dentro de nós, então, portanto, né, no nosso corpo físico também. Correto? Porque nós somos compostos, nós temos um corpo material, esse corpo material é composto por células, né? E as células são compostas por átomos, certo? Então esse movimento todo funciona tanto no micro quanto no macro. E por que são movimentos idênticos? Por que idênticos? Porque as forças que atuam são as mesmas. E Deus é que comanda toda essa orquestra aí, né?
E se Deus é amor, como nós entendemos, ou como nós dissemos que é, como nós acreditamos que é, todo esse movimento do universo é regido pelo quê? Por amor. O amor natural, né? Esse amor não é o amor entre pessoas, é um amor puro. É a atração, é o que dá movimento, é o que gera harmonia, é o que faz com que os elementos se entrelacem de uma forma perfeita, tanto dentro do nosso corpo, quanto no universo, né? Tanto num átomo como num sistema solar, né? Ou mais ainda do que isso. Ora, prova disso é que esses movimentos são, além de precisos, né, eles são previsíveis, né? São quase 100% previsíveis. Por que não são 100% previsíveis? Porque acontecem alguns acidentes aí. Né? Imaginemos, por exemplo, a passagem de um cometa próximo à Terra. Esse cometa, dependendo do tamanho e da proximidade, ou mesmo se ele vier impactar com a Terra, ele pode alterar, entre outras coisas, o posicionamento da Terra. Né? Ele pode alterar pode alterar até a atmosfera terrestre. Então, por que é um acidente? Porque nós não conhecemos o peso, o volume, né, a velocidade e a quantidade de energia que esses astros carregam. Ou seja, se a gente pudesse medir tudo, não seria mais um acidente, seria perfeitamente previsível o resultado daquilo ali. Assim acontece na nossa vida. Né? A história se repete no micro agora, vamos trazer para o micro. O micro aqui, vamos entender como sendo nós somos a menor parte nessa história toda. Não somos, mas vamos fazer de conta, certo? Acidentes acontecem também na nossa vida. Por que acidente? Porque a gente não previu uma série de situações que muitas vezes são desastrosas mesmo, né? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista material, logicamente, né? Do ponto de vista de relacionamento com as pessoas. E o que aconteceu aí, nesse acidente? O que provocou isso? Assim como na física ou qualquer outra ciência, na nossa vida, quando acontece algo perturbador e que nos surpreende, o que aconteceu? Essas forças que movem a nossa vida e que nos conectam com tudo, elas podem estar desequilibradas. Quem é que as desequilibrou? Nós. Como? Pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de sentir e pela maneira de agir ou de reagir, né, diante do que se apresenta na nossa vida diariamente. Afinal de contas, todo dia quando a gente sai de casa, nós temos um caldeirão, vamos dizer assim, de oportunidades e de provas. As oportunidades vão batendo em nós, esbarrando em nós o tempo todo, mas a gente pode não enxergá-las. Mas os problemas a gente enxerga, né? A gente tropeça neles muitas vezes, né? Por quê? Porque a gente deixa ao acaso, deixa por conta de um acidente que eles acontecem, né? Que eles aconteçam, desculpa. Porém, eles seriam previsíveis se a gente começasse a prestar atenção nas forças que estão atuando na nossa vida. Se eu começar a prestar atenção no que eu sinto, no que eu estou emanando, no que eu estou emitindo, no que eu estou distribuindo nos ambientes onde eu estiver durante o dia. Se eu prestar atenção na maneira com que eu me relaciono com as pessoas, se eu prestar atenção na maneira ou na minha intenção quando eu realizo um trabalho profissional, se eu prestar realmente atenção, o que acontece na minha vida vai deixar de ser acidente, porque vai ser previsível. Correto? Para o bem ou para o mal, né? Mas vamos falar aqui de acidente. Acidente geralmente é algo que a gente não quer, né? Ou não espera. Então é importante, tal como os cientistas, os físicos aqui de uma maneira especial, que nós prestemos atenção no que a gente está fazendo.
Será que a gente está em sintonia com essas forças que regem o universo? Será que a gente está em sintonia com Deus? Como é que se faz para estar em sintonia com Deus? Pergunta difícil, né? Mas se Deus é amor, e se é o amor que rege isso tudo, a primeira coisa que me vem na cabeça é o que é? Amar. Eu só posso entrar em sintonia com o amor amando. Mas é lógico que eu não aprendo a amar 100% do dia para a noite, mas é um exercício. E onde é que começa esse exercício? Ora, assim como acontece no campo físico, acontece também no campo familiar. Nós temos aí, aqui no planeta Terra, os diversos continentes, os diversos países. Dentro dos países nós temos culturas diferentes, e claro, e culturas diferentes entre eles também. Em cada cultura nós temos costumes, nós temos as leis humanas, nós temos os hábitos pessoais de cada um, nós temos as famílias, que na verdade é o micro, é o núcleo menor disso tudo, mas é o nascedouro de todos esses, de toda a harmonia e de todos os acidentes que acontecem no macro. Vamos falar do macro aqui, a Terra, vamos entender a Terra como sendo o macro, como sendo a nossa grande família. A humanidade que está encarnada hoje na Terra é a nossa grande família. Quando essa família vai mal, é porque a nossa família também não está bem. Correto? Tem lógica isso? Se eu estou em desarmonia dentro da família e tudo que acontece no micro se reflete no macro, porque as forças que atuam no micro são as mesmas forças que atuam no macro, é lógico deduzir que se a família não vai bem, a humanidade não vai bem. Né? Me parece bastante lógico isso. E onde é que começa então a família propriamente dita? Agora, só um parênteses. Onde é mais difícil, o maior grau de dificuldade realmente desse exercício de amar, é exatamente dentro da família, dentro das pessoas que a gente convive com mais proximidade. É ali que a gente tem, justamente por conviver mais tempo, é que a gente tem a maior dificuldade de resolver as coisas, né? Ali, e dentro de casa, e dentro da família, a gente também faz outra coisa, que é abandonar as nossas máscaras, que a gente tem, muitas vezes, inconsciente, perante a sociedade, no trabalho, mesmo com os relacionamentos sociais, formais e tudo e tal. Dentro de casa nós não temos mais. Ali nós nos revelamos como nós somos mesmo. Ou pelo menos como nós estamos. Ali a gente se revela. E ali a gente pode revelar tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Mas vale lembrar que o ruim sempre é momentâneo, é temporário. Porque como filhos de Deus, nós trazemos também dentro de nós, vamos dizer, no nosso DNA energético, a perfeição. Só que muitas vezes nós nos perturbamos com o que acontece, com os pequenos acidentes que acontecem ao nosso redor, e deixamos que isso influencie a nossa vida. E aí, às vezes, caímos em desânimo, nos colocamos como vítimas da situação, nunca como autores. E, na verdade, sempre somos autores. Sempre somos autores. Nunca somos... Nós somos vítimas, sim. Também, sempre somos vítimas de nós mesmos. Nós herdamos o que nós plantamos antes. Seja nessa ou na outra encarnação. Então, se alguém realmente disser que nós somos vítimas, ok. Se alguém disser que somos autores, está certo também. Né? É uma questão de ponto de vista. Mas sempre nós não temos de quem reclamar, e sim temos que corrigir, ou melhor dizendo, corrigirmos-nos, né? Corrigir o rumo, acertar a sintonia com essas forças, né? Ou com a força divina, ou com o amor de Deus, como queiram chamar.
Temos que nos sintonizar. Porque é através dessa sintonia que nós começamos melhorando, antes de melhorar o nosso relacionamento, que por sua vez vai resultar, o nosso relacionamento familiar, que por sua vez vai resultar num melhor relacionamento na comunidade, que por sua vez vai resultar no melhor relacionamento no seu país, ou, em últimas palavras, que vai resultar no melhor relacionamento da nossa humanidade. O primeiro resultado é nós mesmos. Já começa na nossa saúde física, passa pela nossa saúde mental, depois para a nossa saúde psicológica, psíquica, né? E por último a nossa saúde espiritual, que é onde fica gravado tudo, né? Onde nós temos o nosso prontuário de todas as existências ali, fica tudo registrado. Então, é importante a gente estar em harmonia, ou procurar essa harmonia, para que a gente possa melhorar realmente, melhorar a nossa saúde como um todo. Porque é só estando saudável que eu consigo me relacionar de uma maneira saudável dentro da família e assim por diante, né? Tem um naturalista chamado David Bowie, se eu não me engano. O André Trigueiro, quem assistiu a Fore Blue do ano passado, teve essa oportunidade de ver isso que ele colocou lá. Ele colocou no livro dele Ecologia e Espiritismo, ou Espiritismo e Ecologia, não lembro agora, essa comparação que esse ecologista americano fez. Olha só que interessante. O planeta Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos de existência. Essa é a idade do planeta Terra. Mas é difícil para a gente imaginar. 4 bilhões e meio de anos é muito tempo. O que esse estudioso fez? Ele pegou esses 4 bilhões e meio de anos e dividiu em uma semana. Fez proporcional. Então, nós teríamos aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí ele disse o seguinte: a Terra surgiu a 0 hora de segunda-feira. Então aqui foi o início da Terra. Na quarta-feira, ao meio-dia, foi o surgimento da vida. Certo? Comparando com os 4 bilhões e meio de anos, né? Da Terra. Então, se ela tivesse surgido numa segunda-feira, 0 hora, equivaleria a dizer que a vida na Terra começou na quarta-feira ao meio-dia. E aí, prosseguiu a vida se desenvolvendo, né, das mais diversas formas e da maneira mais complexa, gradativamente falando, né, possível, até pelos próximos 4 dias. Então, quarta ao meio-dia, quinta ao meio-dia, sexta ao meio-dia, sábado, até domingo ao meio-dia. No domingo ao meio-dia, surgiram os dinossauros. Certo? No domingo às 9 da noite, por volta das 9 da noite, desapareceram os dinossauros. Faltando 3 minutos para meia-noite de domingo, é que surgiu o homem na Terra. Com 1/4 de segundo, nasceu Jesus Cristo, para terminar o domingo, né? Para ter uma noção, para a gente poder ter uma noção de em quanto tempo a gente está aqui, né? Comparando a existência, o tempo de existência da Terra. E, se eu não me engano, no último 40º de segundo do domingo, é que surgiu, que se deu aqui a Revolução Industrial, né? É que começou, na verdade, a vida moderna, assim como nós conhecemos. Então, o que ele diz? Existe uma série de pessoas, nós estamos rodeados por elas, dessas pessoas que acreditam que o que elas fazem na vida delas não tem nenhuma
influência no que vai acontecer daqui para frente com a Terra ou com a vida. Ora, se nós formos considerar tudo que está acontecendo no planeta, consequência desse aquecimento global, a gente vê, não é pela televisão, a gente vê pela janela de casa, né? A mudança climática severa que vem acontecendo, né? Chuva onde não chovia, seca onde não tinha seca, racionamento d'água, falta de energia elétrica decorrente da falta d'água, e assim por diante. Pelo mundo afora, o degelo exagerado, enfim, uma série de mudanças climáticas severas provocadas por nós. No último 42º de domingo. Ou seja, numa fração tão pequena em relação ao tempo de existência da Terra, nós já fizemos um estrago enorme. Por quê? Nós provocamos esse acidente, né? Pela desarmonia, pelo desrespeito a essas leis que regem tudo que existe. Aqui no nosso plano material, mas também no plano imaterial. Que é o amor de Deus. Deus é isso, é a natureza, é tudo, né? São essas forças que interagem, que fazem com que os elementos interajam entre si. E nós somos parte disso. Então, se nós... Isso pode ser não, na verdade isso é um sintoma do que acontece internamente em nós. Nós não nos respeitamos, na verdade, assim como a gente não respeita a vida no planeta. Os animais, na verdade, servem apenas como alimento para a gente. A terra e os minérios e tudo que há, apenas para o nosso conforto. E vou mais adiante. Até pouquinho tempo atrás, a gente usava as pessoas para nos servir. A escravidão terminou há pouquinho tempo. Se for considerar isso aqui, então, não sei nem qual seria a unidade de tempo que daria para usar aqui, né? Mas nós chegamos a usar irmãos como escravos. Em alguns lugares se usa até hoje. Então, olha o tamanho da bagunça que a gente fez quando chegou aqui, né? Então é hora de a gente começar a arrumar isso aqui. E como é que se arruma a casa? A gente tem que ir para a rua, formar grandes mutirões, desenvolver projetos gigantescos para começar a conter o aquecimento e tudo mais e tal? Não. A mudança começa em si. Eu preciso começar a amar, porque a partir do momento que eu começo a amar, mas amar verdadeiramente, não é amar somente as pessoas, é amar tudo. Eu começo a respeitar tudo. Porque eu entendo que eu faço parte disso. E isso não está aí para me servir. Pelo contrário, eu estou aqui para colaborar. E colaborando, eu também vou estar crescendo junto. Essa é a escola da vida, né? A Terra é a nossa sala de aula, na verdade, enquanto a gente está aqui encarnado. Então, por que não respeitar? Nós precisamos prestar mais atenção nisso. Espíritas, mais ainda. Porque o Espiritismo, em especial, estimula muito a instrução. Não é uma crença vazia, onde se prega pelo medo. É pelo raciocínio, gente. É pela compreensão. É entendendo que nós somos autores da nossa própria história, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Então, vamos deixar de lado essa vitimização absurda e vamos começar a agir. Ora, eu falei há pouco que a família nasce de um casal, correto? Um casal forma uma família. Todo mundo de acordo? Pois é. Um casal, na verdade, ele pode formar o quê? Filhos. Certo? Um homem e uma mulher podem gerar filhos. Gerar filhos não significa ter uma família, necessariamente. Assim como também um casal do mesmo sexo pode ter uma família sem os ter gerado. E normalmente, diga-se de passagem, são exatamente esses casais que trabalham, quando adotam filhos, quando recebem outros irmãos como filhos,
para constituir uma família, são exatamente esses casais que procuram trabalhar no conserto desses acidentes que eu falei ainda há pouco. Que acidente? A falta de amor, por exemplo, entre um casal que gerou um filho e depois o abandonou. Graças a Deus nós temos pessoas que se dispõem, se propõem a isso, inclusive a vencer preconceitos dos mais variados, mais cruéis, para poder acolher, para poder exercitar o verdadeiro amor. Que é isso, é o amor que educa, que respeita, que compreende. Isso é família. O que é um casal normal, para mim, é um casal que está unido por amor. Porque se família é um reflexo do que acontece no universo, na natureza, então ela tem que estar sendo conduzida por essas forças de que a gente fala. O amor. Certo? Se existe uma união de duas pessoas onde não existe amor, isso para mim não é uma união normal. Aí sim. Aí tem um acidente de percurso aí. Mas felizmente, nós temos algo que nós chamamos de misericórdia divina. O que é? É uma grande capacidade que Deus tem de suportar esses deslizes nossos. É uma grande capacidade que a natureza tem de corrigir esses acidentes, sem que isso provoque reações negativas imediatamente. Por exemplo, se nós não tivéssemos a misericórdia divina, vou usar um exemplo bem simples, bem simplório, desculpa. Se não fosse a misericórdia divina, ou se não fosse essa tendência da natureza em corrigir o rumo, no primeiro cigarro que eu fumasse, eu desenvolveria um câncer de pulmão. Ou na primeira gordura que eu ingerisse, eu cairia morto, fulminado por um infarto, com as artérias entupidas no coração. Certo? Só para exemplificar. Então, graças a Deus, a maior parte dos nossos erros, eles não geram consequências imediatas. Só que nós somos bons em insistir em erros, E aí a gente fica persistindo em erro, mas tanto, às vezes uma vida inteira, que aí sim, aí começam a surgir as consequências. E aí quando começam a surgir as consequências, começam a aparecer os acidentes na nossa vida, na verdade, a gente já trabalhou muito para que aquilo acontecesse. Não foi alguma coisa que eu fiz ontem, e nem alguma palavra que eu disse. Não, já vem de muito tempo. Então, os acidentes acontecem assim. Pela nossa invigilância, pela nossa persistência em errar, pela teimosia, pelo orgulho. Eu sou o centro. Todo mundo precisa me compreender. Eu não tenho que compreender ninguém, mas... Oi, Luísa. Tem que entender, Hoje o dia foi puxado. Ainda tu queres que eu chegue em casa e esteja sorrindo e tudo, e aceite tudo, não dá, tu não sabe o que eu passei hoje lá no trabalho. E assim a gente vai vivendo a vida cheio de desculpas. Claro que não dá aqui para começar a exemplificar, cada um dizer como é que foi o dia hoje, Cada um vai contar, vai ser uma competição de quem teve o dia mais difícil. É assim, é natural isso. Olha só, tem um cidadão aqui que eu admiro muito, queria dividir com vocês aqui. Olha que interessante. É 1 minuto e meio só, tá? Só esperar, Luther? Vocês conhecem esse cidadão aí? Emerson Fittipaldi? Olha, a primeira coisa que eu vou dizer para todo mundo, abra seu coração para Jesus, para Deus, que o amor que Jesus dá para nós, que está dando o tempo todo, quando você abre seu coração, você recebe esse amor, você também ao mesmo tempo começa a ter um relacionamento totalmente diferente com as pessoas em volta. Você vai ter uma vida nova, uma vida muito mais
alegre, equilibrada, uma vida com valores diferentes, uma vida que você vai superar obstáculos. Que todo dia de manhã, quando você acorda, qualquer ser humano, não interessa a raça, o nível social, o nível financeiro, o nível intelectual, você vai encarar problemas durante o dia. E quando você tem dentro do seu coração, dentro de você, a presença de Jesus, a presença de Deus, todas essas dificuldades, esses obstáculos vão ser superados de uma maneira muito mais fácil do que se você não tivesse a presença de Deus. Então, a verdadeira vida cristã é uma vida totalmente nova, com valores que você vai poder passar para os seus filhos, para os seus amigos, para as outras pessoas, que num mundo tão difícil que a gente vive hoje em dia. Então, o verdadeiro cristão tem uma vida muito melhor do que aquele que não é verdadeiro cristão. Admiro esse sujeito desde muito tempo. Primeiro porque sempre gostei de corrida de carro, né? Mas, e talvez especialmente por isso, né, sempre teve uma vida, sempre foi um astro, né, um dos heróis nacionais, aí, vamos dizer, no campo do esporte. Foi um desbravador do automobilismo, aí, mundo afora e tal. E, no entanto, dono de uma humildade que eu vejo muito pouco. Eu acompanho, né, já acompanhei várias entrevistas com ele, sempre muito cuidadoso em não trazer para si o mérito das coisas, né, sempre agradecendo muito a todos, do mecânico ao chefe de equipe, passando pelo patrocinador, todos que fizeram parte dessa carreira profissional dele, ele sempre teve um cuidado enorme, isso me chamava muita atenção, de agradecer sempre, e sempre de dividir o mérito das conquistas, sempre. E até a maneira de comemorar era muito especial, né? Hoje a gente vê pessoas comemorando, parece que estão brigando com alguém, né? Né? Parece que saíram de uma guerra, né? E isso mostra algumas coisas, né? Então, são sintomas, vamos dizer assim. Achei fantástico assim, esse testemunho de alguém que a gente não está habituado, né? Um famoso, alguém que seja muito bem sucedido financeiramente e tal. A gente não espera esse tipo de depoimento, né? A gente espera quem? Geralmente de alguém mais humilde, alguém que é religioso e tudo mais e tal. Mas está dizendo que mudou a vida dele. Ele fala do acidente que ele teve quando ele parou de correr. Há 3 corridas de abandonar o automobilismo de vez, ele se acidentou, quase morreu. Quebrou coluna, quebrou costelas, quase morreu mesmo, né? E aí ele diz que naquele acidente foi, não sei se vocês lembram, corria na Fórmula Indy, Deus deu uma martelada nele, para ele acordar para a vida, né? Enxergar que existe algo mais do que o que está aqui. E aí ele disse que a partir dali ele melhorou como cidadão, como pai, como filho, enfim, né? Como irmão, como ser humano, integral, como nós devemos ser. Então essa é a proposta de reflexão. Ora, se a família começa um casal, o casal começa com quem? Com o indivíduo, certo? Então, na verdade, o que nós precisamos consertar somos nós, é o indivíduo. É aqui que começa a família. Se eu não gosto do que eu vejo no espelho, e eu não estou falando aqui da imagem física, se eu não gosto do que eu faço, se eu não gosto da minha maneira de interagir com as pessoas, se eu não estou gostando de mim, na verdade, como é que eu posso me relacionar bem? Como é que eu posso acreditar que eu mereço ser amado por alguém? Eu vou pensar, não, isso é demais para mim. E aí eu começo a ter o quê? Ciúme.
Eu começo a sentir inveja, eu começo a me comparar com as pessoas, mas me colocando sempre abaixo delas. Também não é para se colocar acima, não, mas é para perceber que nós estamos no mesmo barco, no mesmo planeta, na mesma casa. Um nível muito parecido, uns mais, outros menos, mas diante da idade nossa, é praticamente o mesmo barco. Então o que eu tenho que corrigir? Onde está o problema? O grande problema dos relacionamentos? A autoestima. Se fala tanto, eu preciso me amar. Aí tem gente, mas eu gosto de mim. Não, isso é soberba. Não vamos confundir soberba, né, orgulho, narcisismo, com autoestima elevada. Eu posso perceber que eu tenho uma série de erros e de defeitos, mas eu posso gostar dos resultados que eu estou tendo. Ora, se eu estou trabalhando para corrigir os problemas, para evitar maiores acidentes na minha vida, trabalhando de verdade, honestamente, né, comigo mesmo, é lógico que eu vou ter resultados melhores. E aí é importante eu perceber isso. Ora, se eu percebo resultados melhores, eu começo a gostar mais de mim. Pera um pouquinho. Esse cara de hoje é diferente há 10 anos atrás. Muito diferente. Já evoluí, não é que eu caminhei para frente? Que bom. E aí a gente começa a perceber que dá para melhorar mais. Porque é um ciclo virtuoso, né? Quanto mais eu melhoro, mais eu percebo os bons resultados, mais eu quero melhorar. Não quero mais voltar para trás. Eu não quero ficar estagnado, eu quero ir para frente. Isso em todos os aspectos da vida. Não é só na questão de relacionamento. Na questão profissional, por exemplo. Ora, se eu estou descontente com a minha profissão, ou com a empresa onde eu trabalho, ou, enfim, com a minha atividade, mude. Prepare-se melhor. Estou descontente com a minha condição financeira, prepare-se melhor. Só ficar descontente. E o que eu estou fazendo para mudar isso? Estou jogando na Mega Sena toda semana. Ótimo, é um risco, realmente, que você corre. Mas aí você está depositando em algo externo a sua chance de mudança. Quando, na verdade, nós temos chances maiores do que uma Mega Sena, muito maiores do que uma Mega Sena, de mudar a nossa condição financeira, se eu botar a cachola para pensar e mãos à obra. As chances aumentam muito, mas muita gente prefere deixar lá. É tão bom sonhar. Nesse caso é relativo, porque é um sonho que entorpece. À medida em que você joga, faz apostas e deposita todas as fichas naquelas apostas, a gente para de querer, através do nosso trabalho, através da nossa inteligência, através da nossa percepção de novas oportunidades. Então a gente precisa mudar, precisa fazer acontecer. Nós somos autores da nossa própria história, nós falamos aqui no início, e é assim que acontece. Do ponto de vista de relacionamentos, então, a mesma coisa. Ora, se eu tenho problemas, por exemplo, se eu tenho problemas de relacionamento com o meu pai, e eu me encontro todos os dias para ir almoçar na casa dele, e aquilo para mim é uma tortura, não vai todo dia almoçar na casa dele. Por quê? Vai ficar todo dia, vai ter alguma coisa te dando nos nervos, isso não é lógico. Mas então como é que eu vou consertar? Ora, como é que eu vou... Aí eu que pergunto, devolvo a pergunta, como é que eu vou consertar um relacionamento se eu vou justamente... se eu provoco uma situação que me desgosta? Te afasta. Procura momentos mais agradáveis. Fale sobre assuntos que não gerem atrito. Mas a gente trabalha junto. Então sai. Vai fazer outra coisa. Ninguém está preso. Mas o que eu vou fazer? Eu trabalhei a vida inteira com isso. Sei lá. Então monta o teu próprio negócio. Continua trabalhando com isso. Né? Mas não fica se lamentando, porque é um desperdício de energia tão grande que acaba provocando doença, gente.
Tá? E depois de a gente estar doente, é mais difícil ainda de reverter isso. Então, se vale um conselho, aproveitem enquanto estão saudáveis, vamos dizer assim, com energia para fazer isso, né? Comece a fazer as mudanças agora. Comece a mudar os resultados. Então vamos estudar, vamos seguir uma religião, uma orientação religiosa, para poder estar fazendo essa higiene e essa reflexão semanalmente ou diariamente, que seja. Né? Vamos nos aprimorar profissionalmente? Vamos fazer um trabalho voluntário? Atividade. Precisamos fazer. Porque à medida em que a gente vai fazendo, vai se esforçando, a gente vai também recebendo mais ajuda. Isso é uma realidade. E por último, então, eu falei aqui, autoestima, certo? É importante a gente estar bem. Agora, por último, e muito importante, é gratidão. Ninguém chegou onde chegou, não importa onde esteja, sozinho. Nós somos um conjunto de experiências adquiridas ao longo dessa vida e de outras tantas. E muita gente participou dessas experiências. E em especial as pessoas mais próximas. Amar é o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? É o mais próximo, é o parente. Né? Começa o parente mais próximo, dali vai. Então, eu fiz isso, continuo fazendo e posso afirmar com toda certeza para vocês que funciona. O que eu tenho feito há muito tempo, desde que eu entrei no Espiritismo, tenho o caderno de vibrações e ali, quando a gente vai escrever o nome das pessoas, é um momento em que a gente deve lembrar da pessoa. Não é do nome. Lembra da pessoa e como é que foi a participação dela, ou pelo menos um rápido flash. Qual foi a participação dela na tua vida? A maior parte dos nomes que eu coloco no caderno de vibrações são de pessoas desencarnadas, de parentes e amigos. E cada vez que eu escrevo um nome, eu lembro da participação deles. Tios, tias, avós maternos e paternos, primos e primas, enfim, que já desencarnaram. Tem tios ali, que eu lembro que tem um tio que eu sempre agradeço pela alegria com que ele me tratava. Esse meu tio só bebia, não trabalhava. A família malhava o pau nele. E eu rezo por ele, agradeço, porque ele teve uma participação na minha vida. Eu lembro dele com alegria. Então, a partir do momento que a gente começa a exercitar essa gratidão por essas pessoas, especialmente, que já desencarnaram, que participaram da nossa vida, ou mesmo pelas que estão vivas, né? Mas que contribuíram com quem nós somos hoje, de alguma forma, seja pelo bom ou pelo mau exemplo, mas contribuíram. Sim, porque aquele que erra no nosso lugar está nos poupando de um sofrimento, certo? Ele está mostrando através do exemplo dele, do que acontece na vida dele, como não pode ser feito. Quais são as consequências daquilo ali? Aí eu não preciso fazer para saber, basta observar, certo? Obrigado, então, a essas pessoas, né? Porque nos ensinam, sem que a gente precise passar por isso. Então, esse exercício de gratidão é importantíssimo, e em especial aos nossos antepassados, e muito mais especialmente ainda aos pais, vivos ou desencarnados, não importa. Não importa como é o relacionamento com eles, não importa como tem sido ou como foi. O que importa é que eles tiveram a participação mais importante na nossa existência atual. Isso não dá para negar. Ah, mas só emprestou os gametas, só o DNA e pronto. Acontece que o DNA ele é escolhido exatamente conforme as provas que nós também escolhemos para passar, pelos resgates que nós precisamos. Então o DNA não é um acaso e também não é uma fatalidade. Foi planejado. Foi planejada a minha reencarnação usando determinados aspectos do DNA do meu pai e da minha mãe, porque eu escolhi passar por determinada doença ou enfim, né? Por causa dos resgates que eu mesmo, muitas vezes, tive a oportunidade de escolher. Então, gratidão. Gratidão, em especial aos pais. Eu vou finalizar então com um videozinho aqui de uma campanha que o governo mineiro fez, que eu achei muito legal.
Isso aqui, fui saber aqui que era uma música, eu pensei que era uma poesia caipira. E depois a Gisela me disse aqui que era uma música, que o marido dela gostava muito e tal, e eu não vou procurar a música, viu, Gisela? Achei muito legal. Já tá clarinho? Tá. Certo, gente? Então, com isso fica aqui a mensagem da nossa conversa de hoje. Vamos cuidar do que a gente está fazendo, vamos cuidar de nós mesmos primeiro, porque nós somos o início das famílias. A família é o início da humanidade. Então, nós precisamos estar bem para a humanidade estar bem. E um dos pontos-chave para isso é a gratidão. Vamos agradecer por tudo que nos trouxe até aqui, do jeito que nós somos. Tá? Agora, cabe a nós modificarmos o que a gente quiser modificar daqui para frente. Fica por conta de cada um. Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar: para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir para lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar, e essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Atenção, respeito e cuidado com nossos idosos. Minas abraça essa causa com muito. Obrigada, Júnior. Então, gente, que possamos levar para casa, né, essa reflexão que a gente pôde, que o Júnior nos apresentou hoje, e pensar um pouco no amanhã, o que a gente quer da gente, o que a gente quer fazer pela gente, né, e em consequência os outros que estão ao nosso redor. Então vamos ficar com a oração final que o Júnior irá prosseguir. Amado Mestre Jesus, espíritos amigos, trabalhadores dessa casa, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecemos de coração por mais essa oportunidade de reflexão e que possamos levar para os nossos lares, para o seio da nossa família, as boas energias e as decisões de mudança de comportamento que tomamos aqui hoje. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que assim seja.